Bem-vindo ao primeiro vídeo tutorial da disciplina de Métodos Probabilísticos para Engenharia Informática. Neste vídeo, iremos abordar o tópico da Introdução às Probabilidades. Esta disciplina tem como base o conceito de probabilidade, mas afinal o que é a probabilidade? Quando referimos probabilidade, temos de ter a capacidade de perspectivar contextos aleatórios. Tais contextos são determinados por eventos ou acontecimentos. Os acontecimentos são fenómenos cuja realização se pretende avaliar. Alguns acontecimentos podem ser face voltada para cima após lançamento de moeda, chove amanhã ou ainda faz frio em dezembro. Foquemos a nossa atenção no primeiro acontecimento. Se imaginarmos um lançamento da moeda, podemos prever o comportamento de ação em causa e determinar uma possível probabilidade do acontecimento. Neste raciocínio, temos por base o conceito de tempo associado. Desta forma, podemos considerar várias experiências, nas quais também podemos considerar vários lançamentos. Então, como é que podemos avaliar uma probabilidade? Consideremos então como acontecimento em causa sair cara após o lançamento da moeda. Se executarmos uma primeira experiência após um primeiro lançamento, o resultado obtido é cara. Se repetirmos o lançamento, podemos obter outro resultado, neste caso, outra vez cara. Voltando a repetir o lançamento, obtemos novo resultado, agora coroa. Se repetirmos isto mais 13 vezes, eis os resultados que obtemos. Em suma, eis os resultados obtidos. Para 16 lançamentos, saiu 7 vezes coroa e 9 vezes cara. Efetuando uma razão entre o acontecimento que pretendemos avaliar e a totalidade dos lançamentos, temos que a probabilidade avaliada é de 9 a dividir por 16 igual a 0.5625. Efetuando uma nova experiência, temos os seguintes resultados. Em suma, novamente para 16 lançamentos, temos que saiu 11 vezes coroa e 5 vezes cara. Se recalcularmos a nossa probabilidade, temos que esta é agora igual a 5 a dividir por 16, o que prefaz um valor de 0.3125. Comparando os dois valores obtidos de probabilidade, podemos verificar uma divergência. Se repetirmos a experiência mais 4 vezes, podemos obter os seguintes resultados para o cálculo da probabilidade. Então, mas o que é que acontecerá se aumentarmos o número de lançamentos? Repetindo 1000 lançamentos por 6 experiências, temos os seguintes resultados. Se fizermos o mesmo, mas para 10.000 lançamentos, obtemos os seguintes valores. Em suma, eis todos os valores obtidos. Se repararmos bem, na coluna dos 16 lançamentos, temos um valor próximo de 0.5, que é 0.5625. Na segunda coluna já temos dois valores, 0.505 e 0.495. E na terceira coluna já são 5 valores. Assim definimos probabilidade pela definição frequencista. A definição frequencista de probabilidade consiste na realização do cálculo através do quociente do número de vezes que um dado acontecimento ocorre pelo número de repetições executadas, lançamentos, no caso em que estudamos. Em termos matemáticos, é então assim que se representa a probabilidade frequencista pelo nosso acontecimento em estudo. Voltando atrás, nós verificamos que o número de valores que se aproximava de 0.5 na primeira coluna é 1, na segunda coluna é 2 e finalmente na terceira coluna é 5. Se fizermos lançamentos infinitos, que valores é que iremos ter e quantos desses valores é que se aproximariam de 0.5? Se experimentássemos infinitos lançamentos, poderíamos verificar que os valores seriam todos iguais, isto é, 0.5. Mas como é que poderemos chegar a este valor? É assim que introduzimos a definição clássica de probabilidade ou definição por Laplace, na qual a probabilidade é avaliada pelo quociente entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis de um acontecimento. Em termos matemáticos,
define-se da seguinte forma. Note-se que tanto nesta definição como na anterior, a probabilidade tem sempre um valor no intervalo de 0 a 1 inclusive. No nosso acontecimento em estudo, o número de casos possíveis é igual a 2, pois são o número de faces da moeda, e o número de casos favoráveis é igual a 1, pois nós só pretendemos que saia cara. Dado que a probabilidade por Laplace se define pelo quociente do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, substituindo os valores, temos que esta é igual a 1 meio, isto é, 0,5, tal como tínhamos previsto. Esta disciplina é especificamente orientada para a área de Engenharia Informática, pelo que a unidade básica do nosso estudo se concentra no processamento de dados em informação. Tal como disse, os dados, após adquiridos, são alvo de um processamento que os converte em informação. Então, mas no que é que a informação se relaciona com probabilidade? O estado de informação só pode ocorrer quando há, de facto, algum acontecimento. Como vimos, a probabilidade é sempre um valor compreendido entre 0 e 1 inclusive, o que nos deixa uma questão pertinente. Que quantidade de informação obtemos por probabilidade? Vejamos e analisemos então 3 casos distintos. Quando a probabilidade de um acontecimento é 0, isto significa que este não ocorreu, pelo que não há informação a reter. Quando a probabilidade de um acontecimento é 1, também não há informação a reter, pelo que não há informação nova a ser aprendida. Por outro lado, se a probabilidade está entre 0 e 1, então há nova informação a reter. Em suma, eis a nossa análise. Para podermos avançar, há que considerar que os acontecimentos devem ser independentes. Em probabilidade, os acontecimentos A e B consideram-se independentes se a probabilidade de A interseção B for igual ao produto das probabilidades de A com a de B. Em termos de informação, a informação retida da interseção de A com B é igual à soma da informação retida de A com a informação retida de B. Mas como é que podemos aproximar o produto da independência das probabilidades à soma das informações? Para tal, precisamos de uma função matemática que nos sirva de artifício de modo a ajustar o produto numa soma. A função matemática a usar será logaritmo, dado que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então, como é que fica I de P? I de P é igual ao teto do logaritmo binário de 1 sobre P, o que por sua vez é igual ao teto do logaritmo binário de P elevado a menos 1, isto é, igual ao teto do simétrico do logaritmo binário de P. Por uma questão de simplificação simbólica, podes usar o símbolo LD do logaritmo binário ao invés de log 2. A quantidade de informação a ser retida por probabilidade P é uma grandeza cuja medida são os bits, daí bits de informação. Quando definimos acontecimentos, existem parâmetros que permitem avaliar distribuições criadas pelas variáveis que coexistem no problema em causa. Há pouco, referimos que trabalhamos sobre o conceito de aleatório. Dado isto, é importante saber designar o domínio global das variáveis, alcançando o valor de variáveis aleatórias. Assim, uma variável aleatória x é uma função a que corresponde um determinado valor real, argumento o qual pertence ao universo do contexto do acontecimento. Definimos assim a terminologia de variável, a qual se pode distinguir por duas vias, sendo elas a discreta e a contínua. Enquanto que variáveis discretas assumem valores num conjunto finito e são contáveis, as variáveis contínuas assumem valores num conjunto infinito. Consideremos para estudo a seguinte variável aleatória x, definida como notas de um aluno no primeiro semestre. Um determinado aluno Z tirou as notas 12, 18, 15 e 18 às 5 disciplinas que teve no primeiro semestre. Uma forma de caracterizar o aluno é determinando a média do aluno no semestre. Mas o que é a média? A média é o valor que indica onde está a maior concentração de dados numa dada distribuição. Designada pelo símbolo E de x, no nosso caso, ela é calculada somando todos os valores das notas do nosso aluno Z e dividindo a soma pelo número de disciplinas, prefazendo o quociente 12 mais 18 mais 15 mais 15 mais 18 a dividir por 5. Outra forma de escrever a média é ponderando a entrada das notas na nossa soma, simplificando-a para 12
mais 2 vezes 18 mais 2 vezes 15 a dividir por 5. Desenvolvendo o nosso cálculo, temos que a média é igual a 12 vezes 1 quinto mais 15 vezes 2 quintos mais 18 vezes 2 quintos. As frações visíveis na expressão, como podemos verificar, correspondem à frequência relativa da nota pelo qual sustêm o produto. Sendo assim, podemos designar a média como 1 sobre o número de disciplinas vezes o somatório do produto da nota de 0 a 20 pelo número de vezes que ela se itera no conjunto de notas do aluno. Se repararmos melhor, 1 sobre D vezes N de K é igual à nossa frequência relativa, pelo que a nossa média pode ser reescrita como sendo o somatório do produto da nota de 0 a 20 pela sua frequência relativa no conjunto. De forma geral, a média é então o somatório do produto do termo K pela sua probabilidade no espaço amostral. A designação E de x provém da expressão valor esperado, resumindo o significado de média. Já que temos a expressão para a média, será que podemos efetuar a seguinte constatação com a soma das médias? Comecemos então por verificar a que equivale a média da soma de x com y. A média da soma de x com y é igual ao somatório em x do somatório em y do produto de x mais y com a probabilidade de x mais y. Separando os termos do primeiro produto, temos que a primeira parcela contém o produto de x com a probabilidade de x mais y e a segunda parcela contém o produto de y com a probabilidade de x mais y. Colocando x fora do domínio do somatório em y e y fora do domínio do somatório em x, ficamos com a soma do somatório em x do produto de x com a sua probabilidade e do somatório em y do produto de y com a sua probabilidade. Sendo que cada uma destas parcelas corresponde à média de x e à média de y, respectivamente, fica provado que a média de x mais y é igual à soma das médias de x e de y. Por outras palavras, a soma das médias é igual à média das somas. Consideremos agora uma situação em que temos um aluno A com o conjunto de notas 14, 15 e 16 e um aluno B cujo conjunto de notas é 10, 15 e 20. Se calcularmos a média destes alunos, rapidamente chegamos à conclusão que é 15 para ambos os casos. Mas como é que podemos distinguir os casos? Para tal, usamos o conceito de variância. A variância é assim um valor que nos permite avaliar a dispersão dos valores na nossa amostra. Ela baseia-se no valor médio da distribuição, caracterizando-se por ser uma diferença para a média. Se o valor da diferença for baixo, então a variância também é baixa. Interessa-nos então a distância calculada pela diferença, pelo que usamos a função módulo para designar apenas valores positivos. Por questões de manipulação algébrica, é muito mais simples optar por tratar o quadrado da diferença ao seu módulo. Ao valor esperado desta diferença, damos então o nome de variância. A raiz quadrada deste valor também se designa uma característica muito importante em análises estatísticas deste género. Damos-lhe o nome de desvio padrão da distribuição. Já que ainda há bocado discutimos a média da soma, ao que será igual a variância da soma. Assumindo que E de x é igual a E de y e é igual a 0, então a variância de x mais y é igual à média do quadrado da soma de x mais y. Sabendo expandir um quadrado de uma soma, a aplicação é análoga ao conteúdo da nossa média, sendo ela E de x ao quadrado mais 2 vezes x, y mais y ao quadrado. Pela propriedade da média que estudamos, que a média da soma é igual à soma das médias, podemos então escrever a nossa média como uma soma de médias. Temos agora um problema, que é desenvolver E de x, y. Como podemos fazer, então? Relembrando os conceitos de independência de probabilidades e probabilidade condicionada,
Desenvolvendo esta última, temos que a probabilidade da interseção de A com B é igual a P de A vezes P de B, pelo que dividido por P de B dá o valor final de P de A. Estudados os efeitos da independência de conjuntos, temos que a média de x com y é igual à média de x vezes a média de y. Sendo assim, podemos concluir que a variância da soma é a soma das variâncias, para casos em que se assume independência. E assim termina o primeiro vídeo tutorial da disciplina de Métodos Probabilísticos para Engenharia Informática. Até à próxima!